Olá amigos, muito bom dia, vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta terça-feira de 21 de maio. Começando aqui falando do Ibovespa, agora às 11 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Ibov registra queda de 0,3% depois do movimento de alta, testa um rompimento de uma resistência na região dos 55.400 a 55.500, agora funcionando como suporte, mas mantendo ainda uma expectativa um pouco maior de alta em busca dessa região de resistência aqui na faixa 56.400. Sinal negativo seria ver o Ibov novamente voltando aqui para baixo, buscando novamente os 55.000 pontos, seria o sinal mais forte aí de baixo, fechar abaixo de toda a resistência que foi rompida e gerar novamente um sinal um pouco mais negativo para o índice, mostrando a fraqueza desse movimento de alta. PTR4 no pregão de hoje apresenta uma queda de 0,4%, candle de indefinição, testou a resistência dos 20,28. Graficamente, na verdade, em termos de estratégias para gerar compra aqui dessa ação, risco mais alto, região de resistência importante, sem a devida correção. A compra aqui de curtíssimo prazo gerada aqui nesse ponto já teria batido no objetivo, então não haveria um motivo específico em termos de correção ou outra estratégia para comprar Petro nesse nível, por mais que ela tenha gerado um sinal positivo e venha se sustentando acima dos R$20, que pode ainda trazer a superação da máxima do pregão de hoje e teste de outras resistências acima de 20,28, que seria na faixa de R$20,82. Mas enfim, não vejo como sinal de entrada aí a Petro. A Vale 5 apresentando queda no pregão de hoje, 0,23%, abriu em alta, mais esticada para cima, conforme comentei no vídeo chat de abertura do pregão de hoje no Investmania. Então a ação começou a perder força. Na realidade, essa perda de força é uma correção desse último movimento de alta, suporte imediato na faixa dos 30,49. Dependendo dessa correção, abre a chance de avaliar uma operação de curtíssimo prazo usando o gráfico intraday. Olhando agora para alguns ativos de destaque, primeiramente Embraer, Embra 3 abriu com forte gap de alta. A gente já tinha mencionado essa ação no pregão, falando aqui dessa ação no pregão do dia 15/5, fizemos análise dessa ação, mencionando o rompimento 18,40, antes da hora. A única alternativa que existia seria de comprar rompimento dessa região aqui pelo G60, 18,53, e buscar um stop aqui em 18,18, com o objetivo que teria sido alcançado já logo em seguida. Se continuasse na operação, a ação abriu um gap forte de alta, com alta agora de 2,86%, mas que eu não vejo como alternativa de compra, já com um movimento prolongado de alta. A ação no primeiro candle do dia gerou um candle de baixa, o candle é de baixa, apesar do fechamento positivo dessa primeira hora de pregão. Candle de baixa, perda da mínima vai reforçando a chance de poder vir voltar a fechar esse gap, que agora vai trazer como suporte os R$18,90, primeiro nível de suporte dessa ação. E o interessante é como o gap aconteceu a favor da tendência de alta do ativo, seja de curto prazo ou médio prazo. É o contrário da HRTP3, que no pregão de hoje apresenta queda de 18,29%. O gap aconteceu a favor da tendência de baixa de curto e de médio prazo, inclusive de longo prazo da HRTP3. Então, geralmente, as surpresas que a gente costuma mencionar bastante nos vídeo chats, elas acontecem a favor da tendência. Ontem mesmo, recebi perguntas sobre a HRTP3, se estava interessante, porque estava subindo, a ação vinha subindo, se haveria alguma possibilidade de compra, e eu, dentro dos nossos critérios, dessa tendência de baixa forte que ela tem, perdeu o suporte, agora está testando, por mais que esteja em alta no dia, a alta de ontem foi de 4,13%, por mais que esteja em alta no dia, ainda está abaixo de um nível importante de resistência. Não vejo uma alternativa de compra a não ser se ela proporcionar algum tipo de day trade, não ficar mais do que um dia comprado nessa ação. E foi o que aconteceu, a ação perdeu realmente força, não dava para prever esse gap forte de baixa, mas pelo menos o que você pode fazer utilizando a análise técnica e operando a favor da tendência, do que é o mais provável em cima dessa ação, é que você ficaria de fora de ponta compradora desse ativo. Não tem suporte imediato, está na sua mínima histórica. Depois de forte gap de baixo, o cenário é negativo, por mais que repique que ela possa trazer, a expectativa ainda, o viés maior vai ser de baixa, de continuar no curto a médio prazo um movimento de queda que venha para baixo até da mínima de hoje, que é de 2,52.
E por último, a gente tem aqui a LPL4. A LPL4 é um ativo que tem uma tendência de baixa de médio prazo, de longo prazo, e no curto prazo ela anulou essa tendência de baixa. E no pregão de hoje ela vai gerando um fundo ascendente, um primeiro indício de retomada de uma tendência de alta de curto prazo, para gerar uma correção da tendência de baixa de médio prazo. Depois de 18 semanas de um movimento de baixa de mais ou menos 58%, a ação vai tentando gerar uma recuperação. Existe essa alternativa de comprar a ação tentando operar contra a tendência dela? Existe, mas ressaltando que operar contra a tendência você está sujeito a ter aqueles gaps contrários, que o gap geralmente acontece a favor da tendência do ativo. Então ele pode acontecer um gap aqui forte de baixa e a operação dá errado, tentando pegar aí no curtíssimo a curto prazo um repique de alta nessa ação. Se fosse comprar, por exemplo, a superação da máxima da primeira hora em R$ 8,20 a entrada, o stop em 7,88, 7,89, essa operação, deixa eu colocar aqui novamente, ampliar até o gráfico 60 minutos, fosse fazer esse tipo de compra, pegando a calculadora de risco-ganho, comprar a ação aqui nesses R$ 8,20 e botar um stop em 7,89, seria mais ou menos 3,75%, 3,8% de risco, o objetivo na faixa de 8,51 para uma operação de curtíssimo prazo, que também pode trazer até a operação usando o gráfico de 15 minutos, travando aqui, rompendo a máxima do dia, também seria uma alternativa de compra rápida com stop curto, mais para day trade, a LPL4 também seria possível no pregão de hoje. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo Radar do Mercado. Tenha um excelente dia.